Não se esqueça de dar o like. Eu, 25, com minha esposa, 23, ela me informa no casamento da irmã que havia dormido com o padrinho de casamento. O cronograma é importante aqui. Estamos casados há 3 anos. Estivemos juntos como casal por 2 anos antes disso. Portanto, estamos juntos há cerca de 5 anos. Há 2 finais de semana, a irmã dela se casou e, é claro, minha esposa estava no grupo de casamento. Como você esperaria, ela passou as 2 semanas anteriores ao casamento ajudando a irmã a organizar tudo. Sem problema algum, ela me manteve informado e eu sabia que isso ia acontecer. Ela tirou de quarta-feira a sexta-feira de folga do trabalho para ajudar e, na verdade, ficou com ela por 3 dias. Certamente, eu conheço a irmã dela, mas mal conheço o cara que agora é meu cunhado. Na verdade, o conheci apenas algumas vezes, mas ele parece gente boa o suficiente. Apareci na manhã de sábado algumas horas antes da cerimônia na esperança de roubar apenas alguns minutos para vê-la, sem querer atrapalhar o dia, já que sei que ela está ocupada, mas eu não a via desde terça-feira. Ela me vê do lado de fora da casa dos pais e manda o irmão dela me dizer que ela vai sair para me ver no carro. O que achei estranho, mas o que seja. Finalmente, ela sai e senta no banco ao meu lado e me dá um beijo, mas em vez de agir feliz por me ver ou algo assim, ela me diz que precisa falar comigo e que não quer estragar o dia da irmã dela. Ela me informa que na recepção, se eu ainda quiser ir, eu posso ouvir algumas coisas sobre o padrinho de casamento e ela não queria que fosse estranho ou esquisito. Eu apenas fiquei meio atordoado. Ela disse que cerca de 4 anos atrás, ela teve um caso com ele e que isso não significou nada, mas ela estava ciente de que, por natureza, eu sou um pouco ciumento, e ela queria que eu soubesse antecipadamente, para que, se eu ouvisse algo, não ficasse surpreso. Novamente, eu apenas fiquei meio atordoado. Isso não era o que eu pensava que minha manhã seria, mas eu disse a ela que agradecia por saber e que certamente não era um grande problema agora. Ela voltou para dentro de casa e eu fui almoçar e decidi encontrá-la na igreja. Enquanto eu estava comendo e lendo meu celular, eu percebi, ela disse que teve um caso com ele há 4 anos e estamos juntos há 5. Minha primeira reação foi ignorar isso e pensar que ela apenas me disse a época errada, mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu começava a lembrar que, cerca de 1 ano e meio depois de estarmos juntos, ela passou por uma fase em que estava realmente suspeita em seu comportamento, não estava disponível quando normalmente estava e fez 2 viagens de acampamento de fim de semana com amigos do trabalho. Claro, eu estava um pouco tenso com isso, mas eu sabia que tinha um longo dia pela frente. Fui para o casamento e sentei lá observando tudo. Depois do casamento, eles têm uma fila em que você passa para parabenizar a noiva e o noivo, e o grupo de casamento está na fila também. Minha esposa está parada com outro cara, eu não o conheço de jeito nenhum, mas o padrinho de casamento estava lá e eu fui pela fila como se não fosse nada demais. Chegamos à recepção e demora uma eternidade para eles chegarem por causa das fotos. Ela finalmente chega e senta comigo. Eu decidi não dizer nada, já que não queria distrair o dia. Mas, em vez de apenas deixar para lá, ela então me disse que cada um dos padrinhos e madrinhas vai dançar e que ela vai dançar com ele. Eu pergunto por quê, já que ela não era parceira dele na festa, e ela disse que a madrinha de honra e o parceiro dela estavam realmente casados e queriam dançar um com o outro. Nesse ponto, estou um pouco mais do que perturbado, mas tento não deixar isso transparecer. Felizmente, eu fui inteligente o suficiente para não beber, porque eu admito livremente que fico com raiva quando estou bêbado, então sei quando não devo nem começar. Ela conversa com todos ao seu redor e então a dança começa, e ele se aproxima e estende o braço, e ela se levanta. Eu tento não olhar e, na verdade, faço questão de não fazê-lo. Ela volta com ele e eles estão brincando como os melhores amigos. Ela decide que seria uma boa ideia nos apresentar, e embora eu não tenha dito para me deixar em paz como eu queria, minha saudação a ele foi mais cordial do que eu esperava. Mas isso não o impediu de sentar e conversar com ela por alguns minutos. Quanto mais eles se sentavam e conversavam e relembravam velhos tempos e lugares, mais eu ficava irritado. Eventualmente, me levantei e fui ao banheiro, e quando voltei, ele tinha ido embora. Ela decidiu me dizer que achava que eu estava sendo rude, o que não era o que eu queria ouvir naquele momento. Eu disse a ela que não era hora nem lugar para falar sobre isso, mas que poderíamos conversar mais tarde. Ela ficou lá e depois disse que iria trocar de roupa e, assim que voltasse, diria à irmã que estávamos indo embora porque eu tinha estragado o dia dela, mas ela não queria que eu estragasse o dia da irmã também. Eu disse a ela que era perfeitamente capaz de não incomodá-la nem a irmã o resto do dia e que não queria ser a causa de qualquer drama, então preferiria ficar. Ela foi trocar de roupa e depois voltou toda irritada.
Agora, entenda que eu não disse uma palavra a ela, até apertei a mão do outro cara. Acho que eu apenas parecia miserável, então foi nisso que ela baseou sua opinião. Ela estava decidida a não ficar e eu disse que se ela realmente quisesse ir, nós poderíamos ir, mas se ela preferisse ficar, eu ficaria feliz em ficar, ou se ela quisesse, já que vim com meu próprio carro, eu poderia ir embora para que ela pudesse ficar. Ela a princípio disse que deveríamos ficar, mas depois disse que se eu não conseguisse agir melhor, eu deveria sair. Eu perguntei como eu estava agindo e ela disse que era óbvio que eu estava tentando ser como um gorila macho querendo brigar. Eu não sabia se ria na cara dela ou ficava ofendido. Voltei e sentei enquanto ela conversava com os outros convidados. Conversei com o irmão dela por um tempo, mas acabei voltando para nossa mesa e conversando com a avó dela. Saímos ao mesmo tempo e cheguei em casa pouco antes dela. Eu estava sentado na sala esperando por ela quando ela entrou e não foi direta ao assunto. Eu simplesmente pedi a ela para me contar a história sobre esse outro cara, e ela repetiu palavra por palavra, como antes. Depois de sentar e olhar para ela por um tempo, eu apenas disse, "Você tem certeza sobre o período de tempo?" E ela disse que sim. Eu então lembrei a ela que estávamos juntos há 5 anos, então esse caso aconteceu bem mais de um ano depois de começarmos a namorar. O que aconteceu a seguir não consigo realmente expressar em palavras. Em vez de ficar desconcertada ou negar qualquer coisa, ela simplesmente disse, "Eu sei." Então, pedi a ela para explicar, e ela me disse que eles trabalhavam juntos e que era apenas algo físico. Ela sentia que não estávamos em um bom momento na época e que nunca teve sentimentos por ele, nem tinha real intenção de me deixar. Ela apenas estava se divertindo por alguns fins de semana. Ela disse que provavelmente foi um erro contar-me agora, mas ela não queria que eu fosse pego de surpresa. Não levei isso da maneira que ela pensava, eu acho. Tivemos uma discussão muito intensa e terminou quando ela me disse que eu estava agindo como uma criança em relação a tudo isso. Que estávamos casados e que isso aconteceu muito antes disso, e nossa vida juntos agora não tem nada a ver com ele ou com aquele momento. Bem, duas coisas. Primeiro, eu discordo veementemente de que isso não tenha nenhuma relevância para nós. Ela me traiu e nem mesmo tem a decência de se sentir culpada por isso. Segundo, eu odeio quando me dizem que estou agindo como uma criança quando fico chateado com alguma coisa. Isso me irrita profundamente, porque é a maneira dela de agir superior a mim. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar, e ela me disse que não havia nada para pensar. Nós nos amávamos e isso não mudava nada. Isso foi há 2 semanas, e ainda não superei. Ela tem tentado nos últimos dias conversar comigo, mas admito que, por algum motivo, não a vejo da mesma forma que via antes disso. Uma parte de mim pensa que isso é bobagem, aconteceu alguns anos atrás, e agora estamos casados e não houve problemas. Mas outra parte de mim pensa que acabei de descobrir que ela me traiu e isso dói demais, e o que torna as coisas piores é que, em vez de tentar entender como estou me sentindo, ela está tentando me fazer sentir culpa para que eu nem mesmo pense nisso. Eu não sei o que fazer. Peço desculpas pelo comprimento, provavelmente deveria ter cortado algumas coisas do casamento, mas tudo saiu de uma vez. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Atualização. Primeiramente, quero esclarecer algo do meu primeiro post que realmente não expliquei muito bem, não tem grande relevância para nada, mas por algum motivo isso me incomodou, pois deixei essa parte meio confusa. A madrinha de honra, não minha esposa, era casada com o padrinho com quem minha esposa caminhou pelo corredor. Houve algumas pessoas que acharam que minha esposa estava tentando arranjar a dança, mas eu sei com certeza que essa parte era legítima. No entanto, isso não significa que ela não tenha tentado oferecer que eles dançassem ou qualquer outra forma de manipulação, mas eu só queria tentar esclarecer um pouco essa parte. Estou aqui porque recebi, honestamente, mais de 40 pedidos de atualização desde a semana passada. Obrigado pela preocupação de vocês em relação a isso, e eu gostaria de ter uma declaração corajosa para fazer sobre como fiquei firme e a coloquei para fora, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Para ser franco, estou em um limbo. Houve desenvolvimentos, mas tudo o que eles fizeram foi tornar mais difícil para eu decidir.
Na semana passada, eu estava principalmente com raiva, mas, à medida que o fim de semana avançava, eu ficava mais triste. Eu quero poder odiá-la e ligar aquele interruptor que me diz que estou sendo pisoteado e sou um otário, mas é muito difícil para mim fazer isso porque ainda a amo, e isso está me dilacerando. Aqui está o que aconteceu de relevante. Finalmente, ela percebeu que eu não ia simplesmente superar isso. Isso a levou a perceber que eu poderia querer sair do casamento. Isso, por sua vez, desencadeou um quase colapso nervoso dela. Alguém, na verdade, muita gente, no primeiro post disse que ela tentaria me manipular dessa forma, e acreditem, eu estava levando essas palavras a sério quando achei que ela estava tendo lágrimas de crocodilo. Mas logo ficou evidente para mim que ela não estava atuando ou fingindo, ela estava tendo um ataque de pânico legítimo. Isso levou a uma visita ao pronto-socorro e, em seguida, a uma estadia noturna no hospital e a novos medicamentos e um acompanhamento agendado com seu médico para a próxima semana. Isso envolveu a família dela e, por sua vez, levou a longas conversas por todos os lados. Quando chegamos em casa, com a família dela a reboque, perguntei o que ela queria fazer, já que havia uma casa cheia de pessoas, e ela disse que queria ficar um tempo com a mãe dela. Isso foi bom para mim, já que eu não tinha vontade de ficar o dia todo com o pai ou a irmã dela. Eu disse que iria terminar algo no trabalho e voltaria para casa mais tarde. 2 horas depois de chegar lá, recebo uma mensagem de texto dela implorando para eu voltar para casa e dizendo que ela realmente precisa que eu converse com ela. Então, terminei o que estava fazendo e fui para casa. Fui recebido na varanda da minha própria casa pelo pai dela, que me perguntou se poderia conversar comigo por 1 minuto. Meu nível de raiva já estava um pouco alto, mas eu estava pronto para entrar em guerra se ela tivesse despejado um monte de mentiras sobre mim com o pai. Quer dizer, não é como se ele e eu fossemos melhores amigos ou algo assim, mas eu nunca tive um momento ruim com ele, então eu realmente não ficaria feliz em ser o cara que partiu o coração de sua filhinha. Sentamos em nossas cadeiras no deck e ele realmente me surpreendeu com seu primeiro comentário. Eu estava esperando ouvir qualquer coisa, menos o que ele disse. Ele disse que ela contou a eles o que aconteceu e que ele queria pedir desculpas a mim, porque ele sentia que tinha sido um pai muito ruim, e que essa mentalidade que ela tinha era realmente uma criação da mãe dela, e que, embora ele amasse as duas, ele disse que elas estavam erradas e que ele havia dito para a esposa anos atrás que dizer às meninas que o que acontece antes do casamento não conta era uma ideia horrível e um sistema de valores para instalar nelas. Ele então disse que não estava ali para apoiar o que sua filha fez, mas ele apenas queria que eu soubesse que o que ela estava dizendo e como ela estava agindo era simplesmente porque ela realmente acreditava que ser casada era uma vida totalmente diferente que eles, mãe e pai, romantizaram o casamento a ponto de ela não entender a vida real. Basicamente, ele estava meio que jogando a esposa debaixo do ônibus, mas novamente, isso não era de forma alguma o que eu estava esperando. Apertamos as mãos e ele disse que, não importa o que eu decidisse, ele ainda achava muito bem de mim, o que honestamente me fez sentir muito bem naquele momento. Então entrei em casa e minha esposa estava encolhida em uma bola no colo de sua mãe. Dá para perceber que ela chorou o tempo todo que eu estive fora. A mãe se levanta, vem me abraçar e diz que sente muito, que me ama e que está rezando para que possamos resolver isso. Minha esposa está deitada no sofá neste momento. A mãe e o pai saem e ela fica lá olhando para mim e chorando. Ok, é aqui que vou irritar todo mundo e vou apenas dizer que não aguentei. Fui até ela e nos abraçamos por um longo tempo, com ela me dizendo repetidamente o quanto sentia muito. Ei, eu sei que foi a coisa fraca a fazer, mas novamente tenho que dizer em minha defesa que, pouco antes desse incidente, eu a amava com todo o meu coração e teria feito qualquer coisa para não vê-la em dor, qualquer coisa que ela tivesse feito. Eu ainda não queria vê-la assim. Olha, é muito possível que ela estivesse fazendo um trabalho digno do Oscar, mas, sinceramente, eu não acho. Ela realmente parecia quebrada naquele momento. Depois de um tempo, quando ela se acalmou, perguntei a ela sobre o que ela queria que eu voltasse para casa para conversar, e ela disse que queria colocar tudo às claras para que eu não me sentisse sendo enganado ou manipulado. Então, ela queria que eu fizesse perguntas a ela, e eu gostaria de ter anotado uma lista, mas pensei em algumas na hora. Ela foi brutalmente honesta comigo e algumas das perguntas que fiz provavelmente não deveria ter feito, porque agora a imagem mental está lá, mas, sinceramente, ela já estava lá, agora só tenho confirmação. Primeiro, pedi datas ou, pelo menos, datas aproximadas. Não contei a ela sobre a preocupação com o noivado que eu tinha, porque não queria que ela mudasse de histórias, e ela se lembrou exatamente quando ocorreram. Felizmente, isso aconteceu um pouco antes em nosso relacionamento do que ela me disse inicialmente, então não estávamos noivos quando isso aconteceu.
Não posso te dizer o quanto isso foi um alívio, porque fiquei fisicamente mal quando alguém mencionou isso no meu último post. Segundo, perguntei quantas vezes. Ela foi excessivamente detalhada nisso porque, em vez de apenas me dizer quantas datas diferentes, ela decidiu me dizer quantas vezes houve penetração. Ela não estava fazendo isso para ser má. Honestamente, ela pensou que era o que eu queria saber. Essa parte da conversa não me ajudou em nada, na verdade, quase me quebrou. Na verdade, não foi tão frequente. Na verdade, houve apenas 3 dias diferentes em que aconteceu, mas houve várias vezes durante esses 3 dias. Então veio a parte difícil. Por que ela fez isso? Ok, novamente, eu não sou o homem mais masculino do mundo e tenho vergonha de admitir isso, mas não conseguia dizer isso sem começar a chorar. Perguntei por que eu não era bom o suficiente, por que ele, por que ela não simplesmente me deixou. Era a vez dela me abraçar porque, neste ponto, tudo veio em minha direção. Ela me contando, eu tendo que assistir eles rirem um do outro, ela agora me dizendo quantas vezes eles fizeram isso e onde fizeram isso. Ela falou durante isso, mas até agora não faço ideia do que ela disse. Eu estava muito chateado e, sinceramente, nada do que ela dissesse faria a menor diferença de qualquer maneira. Mas depois que me recompus, simplesmente disse a ela que a traição foi horrível, mas, honestamente, a resposta dela quando descobri foi tão ruim, se não pior. Ela concordou comigo e pediu desculpas por me chamar de imaturo. Ela disse que realmente acreditava que isso não importaria para mim agora porque estávamos casados. Quando ela disse isso, meu sangue começou a ferver novamente. Eu comecei a dizer algo sobre isso, mas ela interrompeu e disse que, depois de conversar com os pais dela, agora percebe que isso foi muito errado dela e que trair é trair, mas ela ainda sente que a felicidade que compartilhamos desde o casamento deveria contar para algo. Eu então respondi que meio que senti que essa felicidade foi construída sobre uma mentira. Isso levou a outro colapso dela e quase a outra visita ao pronto-socorro. Mas entre o ativando e fazendo-a respirar em um saco de papel, conseguimos acalmá-la. Deixei-a dormir o resto da noite sentindo que emocionalmente estávamos ambos cansados, mas no domingo estávamos conversando novamente. Nesse ponto, eu não estava tão simpático quanto quando voltamos do pronto-socorro. Eu disse a ela que achei que a maneira como ela o apresentou para mim foi péssima, ter que vê-la dançar com ele foi ainda pior, e o fato de ela só me contar por que seria pega foi um nível de maldade de elite. Foi então que exigi saber por que ela achava que eu descobriria e quantas pessoas na droga do casamento sabiam, além de mim. Bem, obviamente o cara sabia, mas então o melhor amigo dele no mundo também sabia. Eu mencionei que esse sujeito agora é meu cunhado, o que levou a irmã dela a descobrir, e ela tinha medo de que a irmã fosse a que me contaria. Perguntei com que frequência ela vê esse cara, e ela disse que o casamento foi a primeira vez em 3 anos que ela o viu. Então, perdi a cabeça e perguntei a ela se eles transaram durante a preparação para o casamento. Ela ficou toda irritada, agindo como se não fosse transar com ninguém porque era casada, e eu simplesmente perdi a cabeça e tive que sair por um tempo, porque mais uma vez senti que ela estava vivendo no planeta dos casados, ou algo assim e o mundo lá é um lugar diferente do que para o resto de nós. Finalmente, consegui me acalmar o suficiente para voltar para casa e tentar ser civilizado sobre as coisas. Ela finalmente me perguntou o que poderia fazer para me ajudar a superar tudo isso, o que pode não parecer muito, mas foi a primeira vez que ela ofereceu ajuda de verdade, então foi pelo menos um gesto gentil. Eu disse a ela que não tinha certeza do que ela poderia fazer ou se havia algo que qualquer um de nós pudesse fazer, e que talvez eu nunca supere isso. Ela disse que queria ajudar porque não queria me ver sofrendo e que ao longo dos anos espera que eu possa julgá-la com base no que ela é agora. Ela faria qualquer coisa que eu quisesse para resolver isso. Ela também queria ter certeza de que eu sabia que ela foi 100% fiel desde que nos casamos e que nunca trairia seus votos. Agradeci sarcasticamente a ela, o que admito que não foi a coisa mais madura a fazer. Então, pedi uma moratória de futuras conversas pelo menos até quarta-feira. Tenho 2 projetos para concluir e, honestamente, estou exausto, e não faço ideia do que quero fazer. Eu oscilo entre períodos de raiva intensa, onde quero expulsá-la, e períodos de profunda turbulência emocional, onde só quero esquecer isso e seguir em frente com ela. Sim, eu sei que isso não é o que ninguém queria ouvir, e não estou orgulhoso de escrever isso, mas é o que é no momento. Atualização. Fui absolutamente inundado pelas respostas que recebi sobre isso. Recebi mais de 400 mensagens privadas e simplesmente não consigo responder a todas elas, pois levaria uma semana para fazer isso.
Quero agradecer a todos vocês que escreveram para mim, e para aqueles de vocês que se identificaram com isso, tudo o que posso dizer é que sinto muito que vocês também tenham passado por isso. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Quero dizer uma coisa, no entanto, já que a grande maioria das pessoas que entraram em contato comigo via mensagem privada estavam todas com medo de expressar seu ponto de vista abertamente, com medo de serem assediadas. Honestamente, levei em consideração ambos os pontos de vista e houve alguns bons conselhos e alguns não tão bons, mas acredito que o coração das pessoas está no lugar certo. Só gostaria que, se as pessoas discordassem umas das outras, não sentissem a necessidade de demonizar alguém por causa de um ponto de vista. Bem, para as centenas de vocês que estavam ansiosos por uma atualização, aqui está. Como vocês sabem, pedi para deixarmos isso de lado até ontem à noite para que eu pudesse me concentrar em um assunto relacionado ao trabalho que precisava ser concluído. Ela cumpriu sua palavra, mas pude perceber que ela estava muito emocional e honestamente nervosa. Ela está tomando benzodiazepínicos fortes para a ansiedade, mas mesmo com a força deles, consigo perceber o quanto ela estava ansiosa. Eu não estava tentando puni-la intencionalmente, na verdade, era exatamente o oposto, eu realmente estava tentando dar a ela um tempo, assim como a mim, mas ela me disse ontem à noite que não abraçá-la ou mostrar qualquer afeto real para com ela era quase uma tortura. Bem, finalmente chegou a noite passada e tivemos o que meu pai sempre chamou de reunião com Jesus. Cheguei em casa do trabalho e trouxe o jantar para que não houvesse distrações com a limpeza ou qualquer outra coisa. Começamos a conversar por volta das 18 horas e terminamos por volta das 2 horas. Nesse período de tempo, discutimos muitas questões que estiveram presentes e o que estamos dispostos a fazer para seguir em frente. Resumindo, a partir de hoje, estou morando com meu irmão pelos próximos poucos dias, não tenho certeza. Ela está compreensivelmente chateada com tudo isso, e estou fazendo um esforço para me comunicar abertamente com ela para que ela não se sinta abandonada ou negligenciada. Se vocês estão se perguntando como passamos de uma conversa para eu morar com meu irmão, aqui está resumido. Eu sei que isso não vai deixar vários de vocês felizes, mas aqui está o que estou planejando com isso. Quero salvar meu casamento, mas não posso fazer isso vivendo o que sinto que foi em parte uma mentira. Eu sei que ela nunca teve a intenção de mentir depois de nos casarmos, mas quando me sentei e pensei sobre esta pergunta, eu teria ficado com ela se soubesse na época que ela fez isso. Cada vez eu respondia não. Então, para mim, ela tirou minha capacidade de escolher se queria ou não continuar, e construímos os próximos anos com base em algo que não era completamente verdadeiro. No entanto, a verdade é que ainda construímos algo. Às vezes, fundações podem ser reparadas e às vezes você precisa demolir para construir algo novo. Isso é o que estou esperando fazer. Espero sacudir as coisas o suficiente para ambos, para que possamos começar de novo. Como eu disse no primeiro post, nosso casamento até este ponto foi o que eu consideraria perfeito ou tão perfeito quanto qualquer coisa pode ser. Mas houve algumas coisas muito preocupantes que ocorreram por causa disso, e aqui está um resumo breve de nossa conversa. Eu expus o fato de que, embora estivesse absolutamente chateado com a traição e sim, ainda considero isso traição, o que ela agora percebe que a maneira como é e será considerado. Eu estava igualmente chateado com a falta de consideração dela pelos meus sentimentos sobre isso. Eu disse a ela que ressentia que me dissessem que eu era imaturo e infantil por algo que, objetivamente falando, eu tinha todo o direito de ficar chateado. A resposta dela foi pedir desculpas e me dizer que estava errada e que, embora admita a culpa e veja o que estou dizendo, na época ela se convenceu de que, porque estávamos casados, eu estava errado em ficar chateado com algo que aconteceu antes do casamento, mas agora ela vê que isso estava errado. Então, eu disse a ela que me senti muito desrespeitado por ela se associar a esse cara bem na minha frente e que me senti humilhado por ter que apertar a mão dele. A resposta dela foi pedir desculpas mais uma vez e ela disse que, em sua mente na época, sentia que estava tentando me mostrar que não havia nada entre eles. Ela sentiu que, se eu evitasse ou agisse de maneira suspeita perto dele, eu ficaria mais chateado. Eu disse a ela que ela estava errada. Ela disse que, entre todas as coisas, essa foi a que mais a atingiu, porque até mesmo sua irmã disse a ela o quanto isso foi errado fazer comigo, e ela ficou profundamente magoada com isso, porque machucou a mim, o que ela nunca quis fazer. Então, falei sobre a falta de remorso dela por estar com outra pessoa enquanto estávamos juntos. A única resposta dela foi dizer que sentia muito, que na época apenas usou um julgamento muito pobre e que, se pudesse voltar atrás e mudar o passado, o faria. Depois veio a conversa que teve mais discussão. Como eu sentia que ela realmente não estava arrependida de nada, mas que estava apenas arrependida de eu não ter simplesmente encolhido os ombros e dito que tudo ficaria bem.
Que haveria repercussões pelo que eu considerava uma traição e depois um ato de não se importar comigo. Vou dar a ela todo o crédito aqui, ela foi brutalmente honesta sobre isso, pelo menos ela foi, para que não precisássemos passar horas tentando contornar a questão. Ela admitiu que, quando chegamos em casa após o evento, começou a perceber que eu não deixaria isso para lá, e, à medida que o tempo passava, ela sabia que isso era um problema. O primeiro instinto dela foi ficar brava comigo por estar chateado com ela. Mas depois percebeu, mesmo do próprio ponto de vista, o quão estúpido isso era. Mas, novamente, ela tinha isso na cabeça que era minha esposa e que eu deveria facilmente perdoar e esquecer algo que aconteceu muito antes de nos casarmos. Ela também admitiu que, quando se tornou real, ela entrou em pânico pensando em perder o casamento. Ninguém em nenhum dos lados de sua família é divorciado, então ela poderia ser a primeira, e ela admitiu que isso foi um grande fator em seu ataque de pânico. Mas, à medida que a semana avançou e ela conversou mais com a família, ela está vendo que o que ela colocou em sua mente sobre o casamento não é o fim de tudo que ela pensou que era. Ela também se sentiu realmente mal por trazer o cara para perto de mim. No entanto, você notará, como eu também notei, que ela nunca disse que se sentiu culpada por estar com ele. Agora, quero que todos saibam disso também. O que eu lhes dei acima é um resumo breve dos eventos. Ela soa como um robô nesta versão e acreditem, ela não estava. Houve muitas lágrimas, lágrimas honestas de verdade, já vi as lágrimas dela de ai de mim, então sei a diferença. Houve algumas palavras de baixo calão e houve até momentos de súplica. Como eu disse, isso durou cerca de 8 horas, então, quando terminamos, ela estava fisicamente exausta. Defini os seguintes passos se quisermos nos reconciliar, e depende totalmente dela se ela quiser ficar juntos. Ela está muito, muito determinada a ficar juntos, a propósito. Não importa quão ilógico pareça, ela nunca deve ter contato com ele novamente. Isso é absoluto para mim e uma condição essencial, e fui absolutamente claro sobre isso. Temos que fazer terapia de casal. Enquanto eu estiver morando com meu irmão, ainda estamos casados legalmente, e isso não é um convite ou desculpa para qualquer um de nós ver outras pessoas. Mais uma vez, uma condição essencial se qualquer um de nós usar isso como desculpa, acreditem, eu não vou e não acredito que ela vá usar isso também. Começamos de novo, até certo ponto. Tenho que vê-la de maneira diferente agora, mesmo que não quisesse, não posso simplesmente esquecer que ela escolheu trair. É isso que temos até agora. Sei que isso não é o que alguns de vocês queriam, mas, em última análise, tenho que seguir o que acredito que me fará mais feliz a longo prazo. Minha cabeça diz para estar ciente, e vou proteger meu coração por muito tempo, mas meu coração ainda está apaixonado por ela. Vamos sair em um encontro na sexta noite, o que ela está realmente ansiosa para fazer. Não faço ideia de quanto tempo ficarei com meu irmão, inferno, posso não passar da sexta-feira, mas, se nada mais, sinto que tenho algum controle aqui. O que eu sentia antes da conversa, eu praticamente não tinha nenhum. No final, assegurei por um longo tempo e dormimos juntos. Eu não quero uma mulher quebrada, atualmente é meio isso que ela é. Quero que ela seja minha parceira para a vida, mas quero que ela saiba que, para ser uma parceira, ela precisa se importar igualmente com meus sentimentos, assim como eu me importo com os dela. Edição: tive que pensar muito sobre meu novo cunhado. Novamente, só o conheci algumas vezes e ele parece ser um cara legal o suficiente, mas no final das contas, ele certamente estava ciente do problema. Mas apenas para manter a paz na família, não vou fazer uma tempestade por causa dele, porque certamente tornaria todos os feriados difíceis daqui para frente. Desde que ele nunca mencione o incidente ou o cara novamente para mim ou ao meu redor, posso conviver com isso. Edição: peço desculpas por ter esquecido de abordar isso antes. Não vai deixar ninguém feliz, mas aqui está. A verdade é que ela sabia perfeitamente que o que fez foi traição, ela nunca negou isso. No entanto, o que ela fez foi pensar que estar casada era como cruzar a linha de chegada e que, basicamente, ela se safou. Ela escondeu isso porque sabia que, se eu soubesse, tudo acabaria. No entanto, onde ela teve um choque foi que, se eu soubesse disso depois de casados, eu ainda consideraria isso como algo grave. Em última análise, poderia terminar o casamento. Não tenho certeza se fui claro o suficiente, então deixe-me reformular. Ela sabia muito bem que estava errada e que isso teria acabado conosco se eu algum dia descobrisse. No entanto, ela achou que as repercussões terminariam quando nos casamos, e ela realmente ficou chocada que eu ainda considerava isso como traição porque não aconteceu nos limites do matrimônio sagrado. Sim, acredite ou não, mesmo que ela tenha feito isso e tenha algumas outras questões que a fariam coçar a cabeça,
ela é devotamente cristã, como você pode perceber, eu não sou. Então, enquanto eu acho que é besteira, há um aspecto religioso muito específico no que ela vê como casamento. A atualização. Agradeço a todos que continuam me enviando mensagens de encorajamento e querendo saber o que aconteceu. Para aqueles de vocês que me pediram para dar uma atualização, aqui está um resumo. Estive morando com meu irmão por um pouco mais de um mês. Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele, ele se esforçou ao máximo para me ajudar e passei a apreciá-lo de uma maneira totalmente nova. Crescemos juntos, mas nunca realmente próximos, se é que você me entende. Isso me mostrou que nosso vínculo é muito mais forte do que eu jamais imaginei que fosse. A grande novidade é que entreguei a ela os papéis do divórcio. Agora, antes que aqueles de vocês que queriam que eu a deixasse fiquem felizes, deixe-me explicar algo. Fui a um advogado de divórcio e expliquei tudo, incluindo o fato de que eu não queria seguir com o divórcio, mas queria tudo pronto apenas no caso. Ele elaborou um decreto de divórcio e fez 3 cópias. Uma ele manteve em arquivo, uma para ela e uma para mim. Decidi levar a documentação a ela pessoalmente, porque sabia que ela ficaria chateada e queria explicar a ela o que estava acontecendo. Entreguei a ela os documentos em um envelope pardo e expliquei o que era antes que ela o abrisse. Também deixei muito claro para ela que não faria nada com isso, a menos que ambos não cumpríssemos as condições acordadas por ambos. Expliquei que estava comprometido conosco, mas realmente precisava ver que estávamos indo na direção certa e que isso estava lá apenas como uma medida de precaução, caso ela não achasse que eu estava falando sério. Bem, isso não correu tão bem quanto eu esperava e, em retrospecto, foi um erro da minha parte. Ela tinha feito tudo o que estava ao seu alcance antes disso para cumprir o acordo, tínhamos saído em vários encontros antes disso que foram ótimos para ambos. Em outras palavras, minha cronometragem foi péssima. Minha intenção era boa, mas parecia que eu não estava reconhecendo as etapas que ela estava dando para fazer isso funcionar. Isso levou a outro ataque de ansiedade gigante que não conseguimos controlar com os medicamentos dela, então voltamos ao pronto-socorro. Desta vez, eles deram a ela uma injeção e a mandaram para casa, e ambos concordamos que manteríamos a família dela fora disso desta vez. Fiquei com ela por 2 dias apenas para ter certeza de que ela estava bem. É claro que isso surgiu em nossa sessão de aconselhamento e, bem, digamos apenas que eu acabei parecendo um manipulador idiota, o que, novamente, em retrospecto, eu era. Acabei pegando minha cópia e a cópia dela e rasgando na frente dela. Ela não sabe que há uma terceira cópia, mas planejo fazê-lo descartar essa também. Agora, basicamente, me sinto um monstro, porque a expressão no rosto dela quando recebeu os papéis do divórcio foi algo que eu nunca quero ver novamente. Ela estava tão feliz em me ver naquele dia, então eu dei a ela isso e depois uma combinação instantânea de tristeza e terror. Além desse solavanco na estrada, as coisas têm ido muito bem na verdade. Bem o suficiente, na verdade, que estou voltando para casa neste fim de semana. Meu irmão tem sido ótimo, mas estou atrapalhando o estilo dele, não importa o que ele diga. Foi divertido jogar Xbox todas as noites, embora eu não negue isso. Mas principalmente estou voltando para casa porque ela fez tudo o que pedi a ela e eu a coloquei no inferno. Acho que ela pagou um preço alto o suficiente e sei que ela sabe o quão sério isso foi. Além disso, caso eu não tenha mencionado isso antes, eu a amo. Ela cometeu um erro muito estúpido e egoísta, mas foi há anos, e ela tinha sido quase a esposa perfeita até essa descoberta. Então, peço desculpas por decepcionar muitos de vocês, e tenho certeza de que mais uma vez vou receber muitas mensagens me dizendo que sou um corno e uma vergonha para todos os homens, mas eu não vivo as suas vidas e vocês não vivem a minha. Então, deve ser isso, espero que não haja mais nada para atualizar no futuro. Não estamos curados de forma alguma, mas estamos no caminho certo e vai levar tempo, paciência e compreensão. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa tarde, pessoal.